Então, boa tarde, nós vamos iniciar a gravação dessa última aula, né, da disciplina de segurança alimentar e nutrição dietética. Eu solicito que, se alguém se opuser à gravação dessa aula, que se manifeste, né, via chat ou por meio do áudio. Se todos concordarem, permaneçam como estão. Então, como ninguém se opõe, nós vamos iniciar, né, essa aula, onde a gente vai falar um pouco, de forma bem rápida, né, a respeito das principais considerações a respeito da nova rotulagem nutricional de alimentos. A gente vai observar que não mudou muita coisa quando a gente pensa na ficha técnica em si, nos rótulos, né, que a gente usou para fazer o nosso rótulo, mas tem algumas coisas interessantes da gente observar. A ideia de cálculo continua a mesma, né, os valores de referência. O que vai mudar, na verdade, é só a forma de expressar, que além de expressar em porções, como a gente fez, né, e a gente vai ter que expressar também em 100 gramas ou 100 ml, e a gente vai ter algumas outras coisinhas a respeito de componentes que passam a ser obrigatórios, que não eram, né, mas eu vou mostrar para vocês ao longo da aula, tá? Então, vamos lá. Então, a nova rotulagem nutricional, eu destaquei essas duas normas aqui que a gente vai utilizar para a construção desses rótulos, tá? Então, a primeira é a resolução RDC 429 de 2020, que é a que vai falar, né, de forma geral, sobre essa rotulagem nutricional dos alimentos que são embalados na ausência do consumidor, né? Como eu falei ontem, a vigência dela é a partir do dia 8 de outubro do ano que vem, então ela ainda não está vigente, né? Algumas empresas já estão tentando se ajustar, né? Ou pelo menos como uma tentativa, né, mesmo, né, minimamente, acho que já para já ir acostumando o consumidor para ele não tomar um susto, né. Essa resolução, ela vai tratar da rotulagem obrigatória para alimentos, bebidas, aditivos e coadjuvantes de tecnologia, inclusive aqueles de uso industrial e para serviços de alimentação, né, que são aqueles pacotes maiores, ou alimentos de uso exclusivo também para serviços de alimentação. E uma coisa que eu gostaria de destacar também, que não mudou muito, né, que o valor energético e o valor diário de referência continuam sendo arredondados para números inteiros, como a gente já fez quando a gente construiu nossos rótulos, tá? A instrução normativa, que vai trazer os modelos, vai detalhar mais, né, de forma mais específica, os pontos tratados na RDC, é a instrução normativa número 75 de 2020, também, tá? E lá ela vai apresentar os valores diários de referência para todos os outros nutrientes, né, para além dos nutrientes que a gente já viu no manual da indústria, para todos os outros nutrientes que não tinha lá no manual da indústria, né, e que eu acabei não cobrando de vocês por causa disso. Então, vai ter para vitaminas, minerais, né, tudo bem detalhadinho, tá? Ela vai falar das regras de arredondamento, né, quando a gente arredonda para mais, quando arredonda para menos. Isso não mudou, continua da mesma forma que a gente fez, tá? Vai falar também quais são as quantidades não significativas, né? Então, quando se um alimento
tem uma quantidade menor do que X de carboidratos, a gente não precisa colocar no rótulo, né? Porque é uma quantidade não significativa. Ou tem menos que uma quantidade X de gordura saturada, e assim por diante, né? E aí as quantidades não significativas não precisam entrar no rótulo. Vai falar também a respeito das porções. Então, além daquela tabelinha que eu mostrei para vocês, né, que a gente tem no guia alimentar, que a gente tem no próprio manual da indústria, essa instrução normativa, ela vai ter uma lista gigantesca, né, de porções, né, e de como a gente expressar essas porções. São fatias, são em colheres de sopa, né, e assim por diante. Vou enviar para vocês, tá, essa instrução normativa para facilitar também quem tiver já interesse, né, de ir se aprofundando nessa nova resolução, tá, na nova rotulagem. Também vai ter, né, essas porções em medidas caseiras, como eu falei, e outras questões, né, a respeito de tamanho de letra, de rotulagem, qual é o tamanho da fonte, como é que deve ser escrito, como é que deve ser a tabela, deve ser delimitada, o fundo tem que ser branco, a letra tem que ser em preto, né, tem vários detalhes técnicos, né, a respeito da apresentação da informação nutricional. A nova rotulagem, ela continua utilizando, né, para a gente fazer esses cálculos, né, para determinar, né, a composição do nosso alimento, continua utilizando a mesma metodologia que a gente utilizou, tá? Que pode ser o cálculo indireto, a partir de tabelas de composição de alimentos, que foi o que a gente fez. Cálculo indireto, a partir dos ingredientes usados no produto, né? Então, com a embalagem dos produtos, como a gente fez em alguns casos em que não tinha Nataco, né? O pessoal me perguntou, não tinha Nataco, não tinha nada do IBGE, mas tinha o rótulo em casa. Então, calcular a partir dessa informação, né, disponibilizada pelo fornecedor, ou por análise laboratorial, usando métodos analíticos validados. E aí, na resolução também vai dizer quais são os métodos aceitos, tá? Quais são os métodos validados para análise dos produtos, para análise de composição nutricional. Então, isso também não mudou, tá? Muita coisa. E para fins de fiscalização, né? Se tiver uma fiscalização, coletarem uma amostra e forem analisar, qual pode ser a variação, tá? Então, para gorduras, para os macronutrientes em geral, vamos colocar assim, né? Então, deixa eu listar, né? Para carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, sódio, colesterol e valor energético, o que tem de fato no alimento não pode ser superior a 20% do valor declarado no rótulo. Então, se o meu rótulo diz que a minha porção de biscoito tem 150 calorias, se eu fizer a análise de uma porção de biscoito, ela deve ter entre 150 e 165, né? 180, desculpa, que seria 150 mais 20%, né? 20% de 150, 30. Então, teria que estar entre 150 e 180, tá? Já para as quantidades de proteínas, aminoácidos, fibras, gorduras monoinsaturadas, gorduras poliinsaturadas, vitaminas, minerais e substâncias bioativas, os valores não podem ser inferiores a 20% do declarado, tá?
Então, vamos agrupar, tipo assim, aqueles nutrientes, aqueles compostos que a gente deseja, né, em quantidades maiores nos alimentos, vamos colocar assim, tem uma função, né, importante para a nutrição, né, do ponto de vista bioativo e tudo mais, eles têm que estar em quantidades, né, que não podem ser inferiores ao 20% declarado. Os demais não podem estar acima de 20% do declarado, tá? E o que passa a ser obrigatório? Que antes não era obrigatório, né? Açúcares totais, açúcares adicionados e gordura trans. No nosso rótulo que a gente construiu, a gente já colocou gordura trans porque a gente tinha essa informação nas tabelas, né? A gente não colocou açúcares totais porque não tinha. E aí, como não colocou açúcares totais, acabamos que não colocamos açúcares adicionados, mas a gente podia ter colocado, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso: aqui os itens que passam a ser de declaração obrigatória são valor energético, carboidratos, açúcares totais e adicionados, proteínas, gorduras totais saturadas e trans, fibra alimentar e sódio. Se a gente adicionar qualquer substância bioativa, ela também tem que ser declarada, tá? Então, vamos supor que eu adicionei lá um composto fenólico, né? Que eu adicionei catequinas, né? Para tentar tornar esse meu alimento mais antioxidante, qualquer substância bioativa, tá? Isoflavona de soja. Então, a gente precisa incluir ela nesse rótulo, tá? Se a gente tiver nutrientes essenciais que foram adicionados em quantidade superior a 5% do valor de referência, que está lá na instrução normativa, a gente também precisa citar. Então, por exemplo, vamos supor que a gente adicionou ômega 3, tá? No nosso produto, tá? É uma substância, é um nutriente essencial, a gente não produz, tá? Em quantidades adequadas. Então, se eu adicionei ômega 3 em quantidade superior a 5% do valor diário de referência, eu preciso colocar no rótulo, tá? O que foi adicionado. Agora, o que é opcional? Continua sendo opcional, né? Vitaminas e minerais que estejam naturalmente presentes no alimento em quantidade superior a 5% do valor diário de referência, tá? Se não foi de adição, se ele já está presente ali naturalmente, aí a gente tem essa opção de colocar ou não. Eu acho interessante colocar, porque o rótulo, ele também serve como uma certa ferramenta de marketing, né? Então, assim, quanto mais informações, né, quanto mais completo for esse nosso rótulo, mais passa aquela sensação para o consumidor de que o alimento é mais nutritivo, né? Então, assim, se eu tenho um rótulo do mesmo alimento, um tem a informação de vitamina C e o outro não tem informação de vitamina C, a pessoa ela tem a sensação de que aquele que tem informação de vitamina C é porque ele tem mais vitamina C que o outro, né? Então acaba que também influencia nessa qualidade percebida que a gente fala, tá? Outra questão que mudou, né? Teve um adicional. Então, além da gente fazer essa declaração por porção, que foi o que a gente fez, tá, no nosso rótulo, tem uma declaração também, os nutrientes são declarados, né, os nutrientes e energia, por quantidades de 100 gramas ou 100 ml de alimento. Então, se a minha porção tem 30 gramas, eu vou colocar na minha tabela nutricional a quantidade em 30 gramas e a quantidade em 100 gramas, tá? Se a gente tratar de um alimento em embalagem individual, por exemplo,
uma barra de cereal, um biscoito que venha num pacote que é suficiente para o consumo de uma pessoa, né, e assim por diante, essa medida caseira, ela vai ter que ser o conteúdo de uma embalagem, tá? E a porção também vai ter que ser o conteúdo de uma embalagem. Então, por exemplo, eu vou fazer amendoim japonês, né? E aí a gente vê que tem aqueles pacotinhos que são pequenos, mas aquilo ainda é maior do que uma porção, quando a gente olha lá no rótulo. Então, vai ter que ajustar isso também, né? Vai ter que deixar claro das duas umas, ou que aquele pacote não é para o consumo de uma pessoa só, que eu acho que até que complica mais, ou então ajustar o tamanho da embalagem para o consumo individual, né? E aí tem que ver a porção, tá? Então, a medida caseira vai ser a embalagem e a porção vai ter que ser a quantidade, o conteúdo de uma embalagem, tá? Quando a gente tem o valor diário não determinado, ele deve ser deixado em branco, tá? Hoje em dia, a gente coloca aqueles dois asteriscos, né? Como eu mostrei para vocês no rótulo que a gente fez. A partir do ano que vem, a gente vai ter que deixar em branco. E quando a gente tem alimentos compostos por diferentes alimentos, a gente vai ter que ter uma tabela nutricional para cada. Aí fala, ai meu Deus, como assim? Vou dar um exemplo tranquilo aqui. Aquelas embalagenzinhas de iogurte, né? Que vem com umas bolinhas cobertas de chocolate, né? Vem o iogurte e as bolinhas de chocolate separado. Ou então, aqueles açaís, né? Que vem em embalagem individual, que vem o potinho de açaí e em cima um potinho de granola, para você misturar os dois na hora de consumir, né? A gente vai precisar fazer uma tabela nutricional para cada produto. Então, vai ter que ter uma tabela nutricional só para o açaí e uma tabela nutricional só para a granola, tá? Por exemplo. Outra informação, né, que a gente encontra nessa RDC é que a declaração da tabela de informação nutricional, ela deve estar localizada em uma única superfície contínua da embalagem. Então, eu não posso começar a informação nutricional de um lado e terminar do outro lado. Pro, boa tarde. Boa tarde. Eu estou dirigindo, viu, Pro? Certo. E eu só estou lhe ouvindo, tá? Ok. Ela tem que ficar na mesma superfície, tá? E tem que ser uma superfície contínua, a gente não pode quebrar, né? O ideal é não quebrar. E a tabela de informação nutricional, ela deve estar no mesmo painel da lista de ingredientes. Então, o rótulo que a gente fez ontem já atende a isso, né? Tá no mesmo painel, certo? Não importa se em cima, se embaixo, mas está no mesmo painel. Outra coisa que é bastante interessante e que era uma necessidade, né, mesmo que a gente tinha, é de padronizar que essa tabela, ela não pode estar escondida, né, nem na dobra, nem na solda, né, na selagem da embalagem, como a gente via muitas vezes, né, muito comum, a gente pega uma embalagem de um biscoito, né, ou de uma barrinha de cereal, de doce, de chocolate, de alguma coisa assim. E aí, quando você vai ver, a tabela nutricional está bem na solda da embalagem, né? Bem na área de selagem, ou de bombom, de bala, né? Bem na torção da embalagem. Então, é impossível da gente enxergar, né? Então, isso já mudou. Agora, ela precisa obrigatoriamente estar em regiões que não sejam encobertas, não pode estar na área de selagem, de torção, em cantos que vão ser cortados, em nada disso, tá? E quando o espaço da embalagem... Não, aqui faltou energia, cheguei agora. Certinho. E quando o espaço da embalagem for insuficiente, né,
essas devem estar dispostas em painéis adjacentes, né? Então, a gente pode anexar, vamos colocar assim, tá? Outra coisa que também é bastante interessante é que agora ficou padronizado, né? Independente da cor da embalagem, o painel, né, da tabela nutricional, as letras e as linhas, elas têm que ser de cor 100% preta, aplicadas em fundo branco, né? Então, isso facilitou muito, porque antes a gente via tabela nutricional em azul claro, em vermelho, no fundo amarelo, né? E em branco, em fundo de outras cores, e isso atrapalhava muito a leitura, né? Então, a tabela estava ali só por uma questão de formalidade, porque ninguém conseguia ler ela de fato, né? Então, agora isso foi padronizado também. Ela obrigatoriamente tem que ser preta e branca, né? O fundo branco e as letras e linhas em preto. Outra questão interessante que foi incluída, né, por essa nova resolução é a respeito dos alimentos restritos em lactose. A gente teve um boom de alimentos zero lactose, né, ou com quantidade reduzida em lactose nos últimos anos, só que assim, vem escrito no alimento que ele é zero lactose, então que ele é reduzido em lactose, mas reduzido quanto, né? E o que eu considero como zero? Então, isso foi interessante, porque a partir de agora, mesmo que os alimentos que se dizem restritos em lactose, eles têm que ter lá na sua informação nutricional dizendo quanto de lactose tem e o quanto de galactose tem também, tá? Por quê? Porque existem indivíduos que não podem consumir nem lactose nem galactose, e acabava sendo um fator de confusão, né? O pessoal achava que não tinha lactose, então, por tabela, não tinha galactose também. E não é verdade, né? Porque na maioria dos alimentos com baixa lactose, o que eles fazem é hidrolisar a lactose. Então, quando eles quebram essa lactose, libera a galactose. Então, agora é obrigatório ter essas duas informações, tá? Para bebidas alcoólicas, agora é obrigatório colocar o valor energético. A informação nutricional completa continua sendo dispensável, tá? Mas precisa ter o valor energético, seja na forma de tabela ou na forma de declaração direta, né? Sal hipossódico, que é o chamado sal light. Como é declaração direta? Declaração, é assim, depende da legislação específica. Por exemplo, tem que estar declarado no rótulo a quantidade, mas não necessariamente no formato de tabela. Eu vou mostrar para vocês depois. Acho que tem uma figura que mostra. Tá? É que não necessariamente tem que estar naquele formatozinho de tabela. Pode ser só a declaração. Certo, Pro. Certo? Entendi. Só que aí tem que dizer a quantidade, né, nessa declaração. Não é só botar lá solto, tá? O sal light, né, ou sal hipossódico, que ele tem parte do cloreto de sódio substituído por cloreto de potássio, ele precisa dizer quanto de potássio tem na sua composição, né? Então, além de ter lá na tabelinha nutricional dele o teor de sódio, vai ter o teor de potássio também. Opa, falei demais. O sal iodado, ele vai ter que ter também, né, a quantidade de iodo, e aí a declaração é regida por legislação específica, tá? Se vocês, quando eu enviar para vocês, deixa eu pensar aqui, não, eu já enviei, né, essa RDC 429, lá tem qual é a legislação específica para cada coisa, tá? Aí quem tiver interesse, ou curiosidade, ou precisar dessa informação, é só abrir essa resolução
e olhar qual é a legislação específica para cada coisa que vocês quiserem, entendeu? Se é para bebida alcoólica, se é para sal, iodado, se é para sal hipossódico e assim por diante. Ô, Pro, tá mudando os rótulos de todos os produtos, não somente alimento, e os outros também. Agora mesmo de cosméticos também mudou. Por que é que está mudando? Qual a senhora poderia, assim, sabe informar o motivo pelo qual está mudando todos os rótulos? Tem alguma coisa a ver com a Agenda 2030? Ou é algo que só está se normatizando, está melhorando? Seria isso? No caso do alimento, seria isso? Na verdade, para a parte de alimentos, isso é uma luta antiga. Por quê? Porque o que a gente observava era que o rótulo nas embalagens, ele tinha muito mais uma função normal, formal, né, de atender a uma legislação, então era colocado lá só por uma questão de formalidade, de obrigação da indústria, do que por uma questão de informação de fato, né? Então, assim, tinha muitas informações importantes que não continha lá no rótulo, como foi o caso da lactose, que eu dei o exemplo aqui, né? Como é que um alimento que diz que é baixo em lactose não tem a quantidade de lactose, né? Então, a sua função informativa estava comprometida, né? Ou então os rótulos eram colocados na solda da embalagem, né? Na região da selagem, com letras muito pequenas, com letras coloridas em fundo colorido, que não dava para enxergar nada. Então, o rótulo perdia o sentido de ser, né? E isso é uma luta antiga de várias frentes, né, que tem esse compromisso, né, de permitir, tanto da linha do direito do consumidor, tá, quanto da linha da saúde, da nutrição. Era uma luta conjunta. Certo. Agora, Pro, não fica assim, não colocar o CRQ, o CRN, ou o CRF, ou alguma coisa assim, do responsável técnico, não exime ele da sua obrigação concernente ao rótulo, porque aí, então, como é que pode saber que ele está de acordo com aquilo que está ali, já que o nome dele também, o nome do coisa não é obrigatório colocar no caso de um rótulo de alimento? É porque no caso do rótulo de alimentos, essa responsabilidade, ela não é só do responsável técnico, né? Ela é muito mais da indústria em si, da empresa em si, né? Não só do responsável técnico. Então, vai para além da questão... Não sabia não disso. É mesmo, Pro? Rapaz, isso eu não sabia. Porque a indústria, no caso aí, porque ela também fabricou. Então, ela não se exime, não é como o caso do cosmético e dos produtos de limpeza, que é só responsável técnico, que é o responsável. No caso do alimento, o responsável técnico, então, é corresponsável? Assim, ele tem responsabilidade solidária, que a gente fala, né? Mas sim, a responsabilidade é da indústria. Obrigada, eu não sabia disso, não. Do produto, né? Ela que é a detentora do produto. Certo. E aí, se ela estiver inadequada, ela que é multada, ela que tem que ter o produto recolhido, o prejuízo é todo dela, né? Também. Certo. Viu? Tá. Então, pessoal, para farinhas de trigo e de milho enriquecidas com ferro e ácido fólico, né? Que é por uma questão de saúde pública, para reduzir a anemia, né, e as deficiências de ácido fólico todas, né, inclusive a anemia também megaloblástica e as malformações fetais, a gente tem que a declaração desses dois nutrientes também deve constar a partir de agora, tá? E também ela é regida por legislação específica. Eu não coloquei as legislações específicas aqui para não ficar muita legislação,
mas consultando lá a 429 de 2020, vocês chegam na legislação específica, tá? Alimentos para fins especiais, tá? Então, alimentos que sejam, por exemplo, fórmula infantil, né? Aquelas fórmulas para bebês recém-nascidos e acima de 6 meses, né? E outros alimentos para fins especiais, né? Eles também, como dieta integral e tudo mais, eles vão ter que constar o valor energético e não só aqueles nutrientes que a gente falou. Eles têm que ter na sua lista todos os nutrientes que compõem aquele alimento, tá? Na sua tabela. Além das substâncias bioativas adicionadas. Então, se eu fizer, por exemplo, uma fórmula infantil que seja enriquecida com inulina, né, que é uma fibra, então vai ter que ter lá na tabela a quantidade de inulina que foi adicionada, tá? E assim por diante. Suplementos. Aqui também é a mesma coisa, valor energético, todos os nutrientes que o compõem, esse suplemento, as substâncias bioativas e, se for o caso, enzimas adicionadas, tá? Muitos suplementos para esportista, por exemplo, tem, né, a adição de enzimas, ou também a gente tem suplementos de enzimas, né, que a gente usa como para melhorar a digestão e a absorção, né? Então, esses também vão ter que ser, essas enzimas vão ter que estar lá na nossa lista, na nossa tabela, tá? Com as quantidades. Vai ter que informar a quantidade. E aqui são os modelos de declaração que a gente pode usar, né? A gente tinha, os mais usados são o vertical e o linear, né? O horizontal um pouco menos, mas principalmente o vertical e o linear é o que a gente mais usa. O que a gente fez foi o vertical, tá, gente? Mas a gente encontra bastante modelo linear quando a embalagem é pequena, né? A gente não consegue colocar toda a informação. Vamos ver como é que é cada modelo desse, tá? Então, o modelo vertical é aquele modelo que a gente usou, certo? A diferença que a gente tem agora é que, além da quantidade por porção, que a gente aprendeu a fazer, a gente teria que colocar a quantidade também em 100 gramas, tá? Mas o valor de referência sempre vai ser relacionado com a porção, como a gente já fez, tá? Modelo horizontal, esse quadro aqui com a chamada, né? Com o título, ele vem aqui para o lado esquerdo da tabela. A gente encontra também em alguns produtos assim. Modelo vertical quebrado, né? A gente divide como se fossem duas colunas, né? Mas é um modelo vertical também. O horizontal quebrado, a mesma coisa, divide em duas colunas, ou três, né? Estou falando em duas, porque é o que está aparecendo aqui. Modelo agregado, naquele caso lá dos alimentos que eu falei, né? Vamos supor que aqui fosse açaí e aqui granola, e aqui um melzinho que viesse junto, tá? Então, ia ter que ter uma tabela para o açaí puro, uma tabela para a granola pura e uma tabela para o melzinho, certo? Se esses alimentos são consumidos juntos, né? E a informação nutricional linear, né? Que ela também a gente já encontra. Isso é muito comum usar em doce, chocolate, né? Quando o rótulo é menor, o pessoal usa muito a tabela linear, que aí vai colocando por 100 gramas, por porção, e o percentual do valor diário, tá? Além disso, uma outra coisa que mudou foi a respeito da rotulagem nutricional frontal. Então, como eu mostrei para vocês ontem,
Alguns produtos já estão trazendo uma rotulagem nutricional frontal, né, começando a tentar se adequar, mas eles ainda não fazem exatamente como a legislação manda, né? Eles estão fazendo aquilo para, acho que já acostumar o consumidor, porque eles destacam esses nutrientes, né, na frente do rótulo. Então, destaca lá o valor energético, quantidade de açúcar, de gordura saturada, certo? Mas ainda está faltando uma coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o que a gente tem que colocar? Açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio, sempre que eles estiverem em quantidade superior à que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, certo? Ela vai ser opcional quando a embalagem for pequena, né, que a gente tem menos de 35 centímetros quadrados, que aí dificultaria, né, colocar essa informação. Quando os alimentos, eles estão em venda, na venda, e eles são embalados na presença do consumidor, então, por exemplo, se você vai na feira, né, compra biscoito a granel, né, então a gente não vai colocar um rótulo ali naquele biscoito, né, ele é pesado, embalado ali na hora. E em alimentos que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento. Então, quais são os limites? Então, se eu estou falando de alimentos sólidos ou semissólidos, sempre que eu tiver adição de mais de 15 gramas de açúcar por 100 gramas, aí eu tenho que colocar o rótulo frontal, no rótulo frontal a informação de açúcar, tá? Para líquidos é 7,5 gramas por 100 ml. Gorduras, 6 gramas de gorduras saturadas por 100 gramas de alimento, sempre que for mais que isso, tá? Maior ou igual. E para líquidos, maior ou igual a 3 gramas por 100 ml. E o sódio, maior ou igual a 600 miligramas em 100 gramas de alimento sólido ou semissólido. E quantidade maior ou igual a 300 miligramas em alimentos líquidos, tá? Por 100 ml, nesse caso aqui. Opa. E como é que a gente tem que colocar? Então, vocês estão vendo aqui? A gente precisa colocar um painelzinho dizendo alto em. Se for açúcar, açúcar. Se for gordura, gordura. Se for sódio, sódio. Se for os 3, bota os 3. Se for só 2, coloca só 2, tá? Mas a gente precisa colocar essa informação. Aí tem várias configurações. Pode ser na vertical, na horizontal, quebradinho, mas ela tem que constar lá no nosso rótulo frontal, tá? Então, é diferente do que as empresas já vêm fazendo, que elas colocam a quantidade, né, e o percentual. Então, elas agora vão ter que colocar mesmo que é alto. Essa aqui foi uma das discussões que teve, que eu comentei com vocês, né, ontem, que teve no Congresso de 2016, se eu não me engano, foi 2016, eu acho, da Sociedade, né, Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, onde o pessoal da FAO veio apresentar isso, né, trazendo uma experiência do Chile com esse tipo de informação, e o pessoal da indústria não queria nem ouvir falar nisso, mas ainda bem que a gente conseguiu inserir essa informação nos rótulos, né? E por hoje é isso, essa parte, tá? Eu vou enviar para vocês a instrução normativa para complementar a resolução da rotulagem, tá? Então, aqui ela tem toda essa informação, tá? Vocês podem olhar lá, deixa eu mostrar aqui até os modelinhos que ela tem, estão vendo? Né? De como colocar o rótulo frontal, esses modelos de rótulo que eu coloquei lá, vertical, horizontal, também são dela, tá? Eu vou
então, aqui, encerrar essa gravação. Hoje foi rapidinho, essa parte da aula, para a gente discutir outras questões, certo? Ô, Pró, tá me ouvindo?